Eu quero também voltar ao assunto que eu aqui falei na semana passada, sobre a questão da lei da homofobia. E eu tenho alguns dados para poder passar e trazer aqui. Eu preciso, nesse momento, me manifestar para a gente poder ser bastante taxativo quanto à nossa posição. Que nós somos contra a prática, que somos contra o pecado, que é bíblico, entendemos assim, e não contra o ser humano, não contra as pessoas. E contra a lei, ou melhor dizendo, o projeto de lei de número 122/2006, que está tramitando na Câmara Federal, que criminaliza qualquer expressão contrária, opinião contrária ao comportamento e à prática homossexual, né? E esse projeto prevê uma criminalização e uma penalização também de detenção de 1 a 3 anos para quem for condenado por injúria, intimidação ou expressar algum ponto de vista moral, filosófico ou psicológico contrário à prática homossexual, né? E eu quero, assim, apenas destacar o seguinte, que isso significa a grande preocupação nossa e o grande debate nosso nessa questão desse projeto, dessa lei 122, é que a pregação de alguns textos da Bíblia Sagrada, como eu citei aqui na semana passada, poderão ser criminalizados se a coisa continuar do jeito que está, né? A despeito das diferentes interpretações e também desrespeitando as nossas correntes doutrinárias e religiosas. E aí, a minha vinda aqui na tribuna, nesse momento, é até por conta de um outro projeto de lei, que foi descoberto tramitando lá, professor Davi, na Câmara, que já está sendo chamado do pai do projeto de lei 122. O 122 já é fiote, né? E tem um outro projeto de lei lá, o 6.418 de 2005, que prevê aumento dessa pena, uma pena muito maior, em 1/3, inclusive para quem, olha bem, fabrique, distribua ou comercialize quaisquer pontos de vista contra o homossexualismo, sejam impressos ou verbais. E esse projeto de lei 6.418/2005, o pai, né, do 122, se ele passa do jeito que está também, e se a coisa for discutida nessa direção, há a previsão do confisco e destruição de qualquer material impresso que fale contra o homossexualismo, inclusive a Bíblia. Se ele passar do jeito que está, então a Bíblia Sagrada está correndo o risco de ser recolhida e destruída pela legislação e pelas autoridades brasileiras, tá? Inclusive, está sendo ressuscitado lá. Inclusive, esse projeto 6.418, o pai do 122, ele trata, inclusive, do caso de transmissões televisivas ou radiofônicas, tá? E prevê a suspensão desses programas num flagrante desrespeito à nossa liberdade de opinião, de manifestação, e a nossa liberdade assegurada pela nossa Constituição, a nossa liberdade democrática, tá? Com relação agora, voltando ao 122, eu estou correndo por conta do nosso tempo, a senadora Marta Suplicy, ela que é relatora desse projeto 122, ela fazendo um favor, segundo ela, aos evangélicos, né, aos religiosos, vamos assim colocar, ela está fazendo um adendo na PL 122, garantindo a livre expressão, porém dentro dos templos. E assim está o texto do adendo dela. E ela diz assim no adendo: o disposto no caput deste artigo não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente dos atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença de que trata o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal, que ela sabe que a PL 122 não pode, o PL 122 não pode ir contra a Constituição e nem o artigo 5º.
E aí, a Marta diz assim: isso asseguraria o direito dos religiosos pregarem o que acreditam dentro dos seus templos. Quer dizer, é uma ferida jurídica muito grave, muito grande. Por quê? Porque você está limitando a democracia dentro de uma esfera espacial, dentro de um limite de espaço, dentro de uma restrição de espaço, né? O que é inaceitável. Nós não concordamos com isso. Nós não queremos ter liberdade apenas dentro aqui da Câmara, apenas dentro desse prédio, apenas dentro da minha casa, apenas dentro do meu templo. Nós temos que ter liberdade para exprimir os nossos pensamentos e as nossas opiniões e, inclusive, promover debates democraticamente em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? Então, é um ponto que nós não concordamos e não aceitamos. E aí eu quero terminar fazendo algumas breves considerações acerca dessa questão, e dizendo que é desproposital a levar à frente esse projeto de lei 122. É desnecessário, tá? Porque o Código Penal brasileiro, ele já trata das questões de discriminação, não só contra os homossexuais, mas o Código brasileiro já trata de discriminação contra a cor, contra a raça, contra a religião, contra a condição social. O Código brasileiro já é bastante abrangente e rico nessa questão, né? Inclusive o artigo 140 trata, por exemplo, do crime da injúria, né? Faz referência a qualquer tipo de discriminação ou exposição a situação vexatória. Isso é injúria, né? O 146, por exemplo, o artigo, ele trata do crime de constrangimento, que é ilegal para qualquer pessoa que for, por exemplo, impedida de entrar em algum local público e de ter acesso aos locais públicos. E a gente já viu, inclusive, esse artigo sendo aplicado em condomínios, em prédios onde você tem segregação de elevador para negro, para branco, para empregado, para morador. O artigo já trata disso, que é constrangimento você fazer uma segregação, né? Então não precisa de vir uma outra lei, porque já temos uma lei boa para isso. E tem também o artigo 147, que trata do crime de ameaça, né? Qualquer pessoa que ameaçar a outra, aí sim, qualquer tipo de ameaça, e a pessoa está passiva do Código Penal, está passiva das penalidades que já estão previstas na lei. Então a gente é contra esse projeto de lei 122, porque ele é um projeto de lei que está privilegiando uma classe específica dentro da nação. E aí, se nós começarmos a partir para esse lado, todo mundo vai querer uma lei, né? Já pensou se cada grupo nesse país resolver que haja uma lei específica para ele? A lei tem que ser geral, tem que ser para todos, né? Então, esse é o nosso entendimento. E, em função dessas questões, a gente está marcando para semana que vem. Possivelmente, já quero aqui avisar o meu presidente, não deverei estar aqui na nossa sessão próxima de terça-feira, porque vamos estar participando de um grande ato político na terça-feira que vem, melhor dizendo, na quarta-feira que vem, dia 1º, mas a gente viaja aqui, vamos sair com um ônibus, com várias pessoas aqui de Cachoeiro de Itapemirim. O Estado do Espírito Santo vai estar enviando várias caravanas. O Brasil vai invadir Brasília no dia 1º de junho para uma manifestação pacífica, mostrando que no Brasil nós queremos a valorização da verdadeira família, tá? Estaremos lutando pela valorização da família verdadeira, a família bíblica, a família que foi constituída nos padrões e nos moldes que o nosso Deus deixou e preconizou para cada um de nós. E depois dessa manifestação pacífica pela verdadeira família em Brasília, nós vamos ter marcado para o mês de junho um dia de manifestação pacífica em todos os municípios do Brasil, inclusive Cachoeiro de Itapemirim, e nós vamos estar participando desse movimento ativamente. Estaremos mostrando à nossa sociedade que nós ainda primamos pelos princípios, pelos valores, por aquilo que a gente acredita,
estaremos com a nossa Bíblia na mão e mostrando que nós ainda continuamos ao lado daquilo que Deus criou, do jeito que Deus criou e da forma que o nosso Deus criou, tá? E eu só quero aqui, para terminar, senhor presidente, dizer que as atas, né, estão à disposição. Quem quiser realmente pegar as atas da casa, pode pegar. E também nós estamos até disponibilizando, está sendo até gravado, né? Então, quem quiser ata, gravação, não há problema nenhum. Nós estamos aqui debatendo democraticamente, ok? Inclusive, nós estamos aí disponibilizando todos esses materiais. Muito obrigado, senhor presidente.